Hoje é dia de falarmos de saúde, um tema importante que afeta uma grande parte da população, as alergias. Desde a rinite alérgica até aquelas reações mais graves a alimentos ou uma picada de algum inseto, as alergias também, condições que impactam a vida de muita gente. Se você tem alguma dúvida, então, já pode participar conosco, 169-9723-7684, apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo na tela. Fica mais fácil, já cai direto no nosso WhatsApp e você consegue fazer então o seu questionamento. Importante dizer o seu nome e a cidade também. E quem vai ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas hoje, Dr. Pércio Roxo, ele que é alergista, que aceitou o nosso convite e está aqui agora no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, desde já, muito obrigado pela presença aqui. Para começar esse nosso bate-papo, doutor, quais são as alergias mais comuns que os pacientes relatam aí no consultório para o senhor? Uma ótima tarde, muito bem-vindo, doutor. Uma boa tarde para você também. As alergias mais frequentes são as respiratórias, principalmente a rinite alérgica e a asma. São quadros que acometem aproximadamente de 20% a 25% da população no mundo todo, principalmente crianças, mais do que adultos, e nesta época do ano particularmente, esses quadros se afloram muito, se tornam bem mais reativos. Essa já é uma pergunta, então, também vem da Liamar, que mora na Vila Virgínia. De fato, as alergias respiratórias elas tendem a piorar agora nessa transição do outono para o inverno, doutor. Pioram bastante, pioram por alguns fatores. Primeiro, aumenta a incidência das infecções virais, né? Na época do outono e do inverno, as infecções são muito mais comuns. E os quadros virais são desencadeantes das reações alérgicas, principalmente as respiratórias. Segundo lugar, a temperatura mais fria. Então, o resfriamento das vias aéreas também predispõe às crises alérgicas. E terceiro, as pessoas ficam muito mais aglomeradas, ficam muito mais fechadas. Então, aumenta a circulação dos vírus entre as pessoas, que é um importante deflagrador dos quadros alérgicos. O Wesley participando com a gente aqui de Ribeirão Preto, dizendo que tem dermatite atópica. Quando ele toma corticoide, aí ele falou que a alergia melhora, porém quando ele termina, ela volta e volta às vezes até pior. Por que isso pode estar acontecendo, doutor? Isso acontece porque a dermatite atópica, que é uma doença alérgica também inflamatória, ela melhora momentaneamente com corticoide oral, né, aquele que se toma pela boca, mas depois existe o efeito rebote, ou seja, depois que a pessoa para de tomar o corticoide, a crise volta e muitas vezes volta até mais intensa. Isso mostra que os corticoides orais, aqueles que se tomam pela boca, não devem ser tomados, não devem ser usados de rotina nos pacientes que têm dermatite atópica. Existem muitas outras formas de tratamento da dermatite atópica, melhores e mais seguras do que o corticoide oral. A Rose, que mora aqui em Ribeirão Preto, quer saber, doutor, quais os sintomas que indicam que uma pessoa está com alguma alergia? Depende muito do quadro alérgico, né? Se for uma rinite alérgica, por exemplo, os sintomas principais são a coceira no nariz, muitas vezes pegando o olho, os espirros seguidos e a coriza, acompanhado da obstrução nasal. Se for um quadro de asma, as manifestações são tosse, falta de ar, chieira no peito. Uma tosse que dá muito de noite, pela madrugada e com exercício físico. Se for um quadro alimentar, ela pode se manifestar na pele, pode se manifestar no sistema respiratório, como pode se manifestar no intestino. Então, depende muito da doença alérgica. A Melina, doutor, além de asma, rinite, quais outras doenças são mais recorrentes nesses períodos? Acho que ela está se referindo aí a esse período do outono e inverno, doutor. Sim, a dermatite atópica é muito frequente. É uma doença que acomete em torno de 15% da população de adolescentes e crianças, e é uma doença que costuma piorar no inverno. Por quê? Porque no inverno a pele fica mais seca e o ressecamento da pele induz a crises de dermatite muito mais frequentes. Então, nessa época do ano, além da asma e da rinite alérgica, a dermatite atópica também tem um aumento do número de crises. A Kelly, do Jardim Aeroporto de Ribeirão, está dizendo aqui que o esposo dela já faz 3 meses que ele está aí com uma crise de espirro, diz que o nariz acaba entupindo, tem coriza, passa pelo médico, detectada ali uma alergia, só que não melhora. Então, pelo jeito aqui é recorrente. Aí precisa ser uma investigação mais a fundo, doutor?
Com certeza. O ideal é que ele procure um alergista para que se faça uma história clínica detalhada, um exame físico minucioso, se peça os exames mais apropriados para tentar identificar, principalmente, qual é a causa desse quadro. Por que que ele espirra? Por que que ele coça o nariz? Geralmente, com uma investigação minuciosa, o alergista experiente consegue identificar a causa e aí fazer a prevenção mais adequada. E a gente percebe como o pessoal está sofrendo com esse tempo seco e as doenças respiratórias pela quantidade de perguntas nesse sentido. Vamos tentar, então, de alguma forma, ajudar a Nayara aqui. Doutor, quando a rinite ataca, ela pode provocar uma sinusite? Muito comum acontecer, principalmente nesta época do ano do inverno, do outono e do inverno, onde as infecções são mais frequentes. Então, o que acontece? O paciente que tem rinite, ele tem entupimento do nariz, ele tem a obstrução nasal e isso dificulta a drenagem da secreção dos seios da face e essa dificuldade de drenagem faz com que essa secreção, muitas vezes, fique acumulada nos seios da face e aí acaba se contaminando com bactérias e causando a sinusite. Então, é bastante frequente isso acontecer nessa época. A Sônia de Jardinópolis dizendo que tem rinite alérgica. Tem um tratamento que é certo, doutor, mais certeiro para esse tipo? Como trata a rinite alérgica de uma forma eficaz, doutor? O tratamento da rinite alérgica, bem como de qualquer outra doença, independente de ser alérgico ou não, ele é personalizado. Então, ele depende muito do quadro, depende muito do tipo de manifestação clínica, depende da história familiar, enfim, de uma série de variáveis. O que é o ideal? É que ela procure um médico para que se faça o diagnóstico adequado e veja qual é, no caso dela, o tratamento mais adequado. É muito personalizado isso aí. A pergunta da Camila, alergia pode ser hereditário, doutor? Geralmente é hereditária, herdada dos pais, mas principalmente do lado materno. O lado materno, nesse caso, pesa mais do que o lado paterno. O Emerson, do Planalto Verde de Ribeirão Preto, o pai dele tem 80 anos e está com muita coceira no corpo, a pele bem seca. Idoso também sofre nessa época, né, doutor? Todo mundo sofre, na verdade, desde a criança até o idoso. Essa é uma época do ano em que tem uma secura da pele muito grande, uma secura das vias aéreas também. E o ressecamento da pele, a pele muito seca, é um fator importante que causa coceira. Então é muito importante que ele hidrate essa pele várias vezes ao dia, usando um bom hidratante, existem vários no mercado, e que se hidrate também com uma ingestão adequada de líquidos, em torno de 3 a 5 litros de água por dia. Alguns alimentos estão ligados a reações alérgicas, doutor? Pergunta do Sérgio de Cravinhos. Qualquer alimento pode causar reação alérgica, mas existem o grupo daqueles que são mais frequentes. Qual é esse grupo? A proteína do leite de vaca, o ovo, o amendoim e os congêneres do amendoim, a soja, o trigo e os peixes. Esses são os mais frequentes, mas, em regra, qualquer outro alimento pode ter manifestação alérgica. Eu já tive uma criança, por exemplo, uma paciente, que teve uma reação anafilática após a papa de banana, ou seja, teve com a banana. Não é comum, mas pode acontecer. A Beatriz perguntando como, enfim, deve ser um termo talvez, mas o que difere quando a gente fala com a pessoa tem alergia e intolerância, doutor? Isso é relacionado a alimento, tá? Então, são coisas diferentes. A intolerância à lactose, por exemplo, ao açúcar, é um quadro que não é alérgico, é um quadro que não costuma ser hereditário e se manifesta principalmente no intestino, com cólicas, gases, flatulência, e muitas vezes diarreia. No caso da alergia à proteína do leite, o quadro é outro. Geralmente não tem distensão, mas tem diarreia, sangue nas fezes e pode ter manifestação também na pele e em outros órgãos. Sônia de Ribeirão Preto perguntando aqui, doutor, por que urticárias podem estar aparecendo na pele dela? Existem muitas causas de urticária, desde as causas mais simples, como uma simples infecção,
vou dar um exemplo do Covid, né? O Covid, o vírus SARS-CoV-2, que é causador do Covid, é uma das causas mais importantes de urticária que tem ocorrido depois da pandemia. Então, vai desde causas infecciosas até causas mais raras, como autoimunidade, né? Doenças autoimunes, doenças mais raras, como câncer, pode ser uma manifestação de câncer também, em alguns casos é raro acontecer, como pode ser um quadro alérgico. Então, uma investigação detalhada vai dizer para ela qual que é a causa da urticária. Doutor, além do sistema respiratório, os olhos também, né? O pessoal sofre bastante nesse tempo. E o Edson dizendo aqui que ele é de Jardinópolis, está agora sarando de uma conjuntivite, foi ao hospital e o médico falou que nessa época também a transmissão da conjuntivite acaba ficando mais frequente. Pela mesma razão que eu expliquei, no inverno, no outono e no inverno, você tem uma maior frequência de infecções. E essas infecções podem acometer tanto as vias aéreas, com resfriados e gripes, otites, etc., como também os olhos, com as conjuntivites alérgicas, principalmente. E tem um outro detalhe, no inverno existe uma secura, e uma secura da pele e das mucosas. E a mucosa ocular não é diferente, então tende a que o olho seja mais seco nessa época do ano, e isso predispõe a conjuntivite. Vamos falar com quem tem problema aí com o nariz, às vezes, para respirar, né, gente? E aí acaba colocando que não é só o soro no nariz, mas é aquele que vai acabar dilatando ali para a gente respirar melhor. É isso que a Cláudia quer saber. O uso constante desse tipo de produto faz mal, doutor? Um perigo o uso de vasoconstrictores nasais, porque são drogas que podem afetar o coração na dependência da dose que se usa e criam dependência. Eu já tive pacientes que usavam, adultos, né, que usavam esse tipo de medicação, que é o vasoconstrictor ou descongestionante nasal, há muitos anos. E na hora de tirar isso aí, essa medicação, o paciente não consegue, porque ele fica tão dependente da medicação que você começa a fazer o desmame da dose, a obstrução nasal volta. Então, pelo amor de Deus, tentem evitar o uso dessa medicação sem receita médica e sem orientação. E vamos ajudar então esse pessoal, doutor, como tentar aliviar sem precisar ficar usando esse medicamento direto? Lavagem do nariz com soro fisiológico várias vezes ao dia, isso ajuda muito. Uma boa hidratação, uma boa alimentação, uma nutrição saudável, balanceada, né? Se vacinar, a vacinação contra a gripe é muito importante. Muitas pessoas pensam que a vacina da gripe causa a gripe, mas não é verdade, porque a vacina é feita de vírus morto. Então, todas essas estratégias são importantes a combater esses quadros alérgicos frequentes. Doutora Maria Aparecida perguntando aqui como livrar da tosse seca nesse período também, doutor. Hidratação, fluidificação das vias aéreas, ela pode fazer uma nebulização ou várias nebulizações com solução fisiológica, né? Ajuda a fluidificar a via aérea, hidratação oral, tomando líquidos, sucos, etc. Então é dessa forma que a gente consegue evitar esse ressecamento da via aérea nessa época do ano. Doutor, como saber se uma pessoa é alérgica a picadas de abelha? Existe um exame específico? Pergunta do Manuel aqui de Ribeirão. Primeiro, a história clínica, né? O paciente relata que logo após a picada de abelha, ele teve determinada manifestação. A história clínica é o principal, mas existem outros testes. Existe o teste na pele, que a gente pode fazer, que é o prick test, né? O teste alérgico que se faz na pele. E existem os testes no sangue, onde se pesquisa anticorpos contra o veneno da abelha, da vespa ou até da formiga, dependendo da causa. Doutora, o que o pessoal chama de carne esponjosa no nariz, isso pode piorar com as reações alérgicas? Piora muito, né? A chamada carne esponjosa, que no termo técnico científico se chama concha nasal, são aquelas estruturas dentro do nariz, revestidas de mucosa, né? E que se inflamam durante um quadro alérgico. Então, obviamente, se elas se inflamam, elas incham, e inchando, elas atrapalham a respiração. A imunoterapia pode ser uma solução eficaz para tratar casos mais graves de alergia? Pergunta da Raquel de Sertãozinho, doutor. Com certeza, né? Desde que se identifique qual a causa da alergia, uma imunoterapia baseada em evidências, com extratos confiáveis, pode ser um tratamento seguro, né? Não isento de riscos, mas é seguro, na maioria das vezes, para o combate desses quadros alérgicos. Já para a gente encerrar, porque estamos caminhando para o finalzinho do nosso jornal, pergunta da Juliana de Ribeirão. Gostaria de perguntar ao Dr. Pércio se existe exame para identificar alergia ao camarão e se tem tratamento.
existem exames para identificar. Volto a dizer, o mais importante é a história clínica. A pessoa relatando que teve alguma manifestação alérgica seguida pela ingestão do camarão. Isso é o principal, tá? Mas em termos de exames complementares, tem o próprio teste na pele, que eu me referi há pouco, e o próprio teste no sangue, onde você testa ou dosa os anticorpos contra a proteína do camarão. E aí, estando alto, acumulando com a história clínica positiva, você fecha o diagnóstico. Dr. Pércio Roxo, alergista, ajudou muito, eu tenho certeza, você de casa, esclarecendo as nossas dúvidas sobre alergias, como melhorar a nossa saúde nesse tempo seco, né, Dr. Pércio? Agradeço demais a presença do senhor aqui, um grande abraço e até mais. Outro igualmente, obrigado. Até mais, doutor.